Bem-vindos mais uma vez aqui à live do Penso Logo Falo, hoje com o tema perversidade, que eu e Marcelo organizamos, justamente pela sequência de lives que a gente vem fazendo, algumas perguntas que nos chegam. A gente começou falando sobre a subjetivação perversa na live Será que ele é narcisista? Explicamos a diferença do narcisismo para perversão, nessa confusão que existe aí no popular. Quem quiser, as lives estão gravadas na nossa plataforma. E depois a gente falou um pouco da neurose, e falando da neurose, Marcelo, na última live, começamos ali a fazer, mais Marcelo, uma distinção entre perversão e perversidade, a perversidade na neurose, e a gente achou por bem explicar esse tema que gera bastante confusão. Fala aí, professor. Boa noite. Para quem está vindo pela primeira vez, mais uma live do Penso Logo Falo, né? Penso Logo Falo é uma plataforma, página, ensino de psicanálise. Eu e Ricardo somos psicanalistas e professores há muito tempo, e nessas lives abertas é porque nós temos lives também para o nosso grupo fechado de assinantes, né? Lives de dúvidas, lives mais de manejo clínico. E aqui a gente, nessas lives de Instagram abertas, a gente tenta falar de temas que a gente vê alguma relevância, que nos perguntam na vida pessoal, né? Ou pacientes, enfim, no consultório. Então, a primeira coisa, a gente falou isso, o Ricardo recuperou muito bem, falamos de narcisismo, falamos sobre subjetivações, né? Falamos da subjetivação perversa. E a gente está indo num fluxo aí, conforme vão surgindo os comentários, as dúvidas, os feedbacks, felizmente, muito positivos, né, das lives. E aí decidimos falar hoje sobre o que seria a perversidade, né, e contrapor isso à perversão. Então, eu acho que a primeira coisa, e era um combinado meio do Ricardo, a gente queria explorar uma frase que Freud traz nos três ensaios sobre a sexualidade. Eu acho que é legal a gente começar por aí, né? E é um texto que eu sempre recomendo, quem tem alguma curiosidade em ler, que o faça. É um dos principais textos da teoria freudiana, né? Onde ali ele vai falar da sexualidade infantil, vai falar das pulsões, quer dizer, tem muita coisa importante nesse texto. E ele tem uma frase ali que ele nunca muda, né? Nunca mudou, nunca alterou ao longo de, sei lá, uma teoria desenvolvida por 40 anos, vamos colocar assim, arredondando, e a neurose. Quer falar, professor, a frase, já que você gosta muito de falar? Não, pode falar, fica à vontade, já falou tanto ela. Fala o quê? A perversão é a negativa da neurose ou a neurose é a negativa da perversão? Se for do viés freudiano, a segunda opção. Então, a neurose é o negativo da perversão. Então, ali naquele momento, o Freud estava querendo dizer o quê, né? Claro, pensando Freud numa visão positivista, tentando dar um ar científico ali à psicanálise, né? Que a neurose teria o negativo da perversão. Em outras palavras, né? Acho que isso a gente pode aprofundar um pouco rapidamente para já partir para a perversidade. Quanto mais próximo da neurose você está, mais distante da perversão você se encontra, né? A gente gosta de explicar assim em aula, eu gosto, acho que você também. Quanto mais próximo da perversão, mais distante da neurose. E eu tenho um exemplo muito legal para falar sobre isso, né? A gente fala que o neurótico, o que o neurótico produz? O neurótico produz sintomas. O neurótico está naquela negociação, né? O tempo todo. E esses sintomas, a neurose em si, que foi o que a gente explicou, é o que simboliza esse conflito infantil, né? Entre os desejos e as defesas. Eu acho essa a forma mais fácil de falar. A neurose é isso, né? É esse compromisso entre essas duas coisas, é o que organiza isso. Então, quanto mais próximo da neurose, é sinal que você está reconhecendo, né, os limites, as interdições da sociedade. Em outras palavras, que você reconhece a castração e que, de alguma maneira, também lida com ela, negocia com ela o tempo todo. Já na perversão, isso não se dá. Então, quanto mais você está ali produzindo sintomas,
quanto mais você está ali, né, tendo a necessidade de negociações entre os seus desejos, as defesas. Quando a gente fala defesa, claro que nas defesas estão ali também o que se organiza a partir das limitações impostas pela sociedade, né? Uma defesa não é algo, quero me defender. Não, é uma necessidade adaptativa, vamos falar assim, né? Porque a gente pode imaginar o complexo de Édipo como universal, a gente pode imaginar uma série de coisas que faz com que a gente tenha defesas e negociações para os nossos desejos. Então, quanto mais eu estou negociando, engraçado, sempre que eu falo de neurose, eu me peguei outro dia nisso, Ricardo. O tempo todo eu falo de negociação, de simbolização, de conflito. Então, quanto mais eu estou inserido nessas negociações, nesses conflitos, né, simbolizando isso tudo nos meus sintomas, mais distante eu estou do perverso, que é aquele que sabe que existem, nunca é demais lembrar, sabem que existem ali limitações, que você não pode fazer tudo, mas que tem uma recusa em todos os níveis, num nível físico, num nível moral, num nível, né, social dessas limitações. Sim. Bom, alguns adendos ao que o Marcelo falou, ele explicou do jeito mais simples que eu posso imaginar explicar isso, porque não é uma explicação trivial quando você vai para o viés técnico, que eu não vou querer explorar aqui também. Mas aí, o Marcelo falou sobre ler os 3 ensaios. Aí fica só um adendo para quem for ler, né? Alguns conselhos. Ler os 3 ensaios requer que você já tenha lido o capítulo 7 da interpretação dos sonhos, para quem quiser se aventurar lá nesses 3 ensaios. E aí eu te dou 2 opções assim que eu acho que são bem razoáveis para você entender os 3 ensaios sobre a sexualidade. Existe um livro chamado Freud e o Inconsciente, do Alfredo Garcia Rosa, e existe um chamado Na Trama dos Conceitos, eu acho que esse é o título, né, Marcelo, se não confunde agora. Do Mezan. Do Renato Mezan. São 2 textos que são que organizam essa leitura, porque eles têm capítulos que falam sobre a interpretação dos sonhos, capítulos que falam sobre os 3 ensaios. Eu recomendaria ou que você lesse esses livros para iniciar, ou que fosse lá na nossa plataforma e entrasse lá onde está 3 ensaios sobre sexualidade, porque qual é o grande desafio de ler Freud? Eu e Marcelo, a gente sempre fala o seguinte, Freud é muito claro, ele explica as coisas de maneira assim absurdamente clara, se você já tem uma série de pré-requisitos preenchidos, porque os textos do Freud, como a gente sempre comenta, eles não eram escritos para alunos e iniciantes em psicanálise. Seriam os equivalentes a hoje dos papers científicos que a gente tem aí de produção acadêmica. Então ele estava falando para os seus pares, para os seus detratores. Então são textos que têm uma exigência de pré-requisitos, às vezes num parágrafo, ele está falando de filosofia, medicina, biologia, às vezes, inclusive, nos 3 ensaios física, né, Marcelo? Até física, quando vai falar do que é pulsão ali, na definição, ele vai falar um pouco de física. Então ele exige uma série de pré-requisitos. E aí eu recomendo vocês, ou o Renato Mezan, ou o Garcia Rosa lá no Inconsciente, o Renato Mezan na Trama dos Conceitos, ou mesmo a nossa plataforma, tem um capítulo sobre os 3 ensaios onde a gente tem esse cuidado. A gente vai preenchendo os pré-requisitos que você precisa. Tá? Não quero fazer merchandising da plataforma imediatamente, mas o Marcelo falou, e eu já tive essa experiência de tentar ler alguns textos imediatamente antes de ter os pré-requisitos e foi ruim. Enfim, dito isso, no que o Marcelo falava sobre a questão da neurose negativa da perversão, tem uma coisa assim, importante de chamar a atenção aí para quem é psicanalista. Tá? Vou falar agora diretamente, bem brevemente, para quem é psicanalista. O Marcelo deu a explicação perfeita. Eu queria só colocar um adendo que é o seguinte: se você pega a história do caráter na obra freudiana, a maneira como ele vai construindo o conceito de caráter, que é um negócio que ele vai construindo do início da obra até 1939, ele vai discutindo esse conceito de caráter, vai criar o conceito de neurose de caráter contra neurose, que tem, eu acho que já subiram no Instagram esse vídeo que eu explico isso, né? Eu acho que sim, não lembro. Se não subiram, vão subir em breve eu explicando o que é neurose de caráter, a diferença para neurose. Mas, à medida que ele vai construindo esse conceito, ele vai entendendo que nos neuróticos, por exemplo, os sintomas, eles estão ali simbolizando certos conflitos. Eles são tributários de certos conflitos entre, como disse muito bem o Marcelo, os desejos e as defesas, né? Entre os desejos da sexualidade infantil, os ideais do eu, que carrega ali as exigências sociais e culturais.
Mas tem uma coisa importante que nesse conceito de construção de caráter, Freud vai ter uma definição muito interessante que é em um dado momento, e é lá nos 3 ensaios sobre a sexualidade, onde ele vai falar isso pela primeira vez, o caráter ele se organiza a partir das fixações libidinais, que tem a ver com defesas contra esses desejos da sexualidade infantil. Então, usando nos termos do Marcelo, existem desejos, não importa muito agora de que ordem, só que, já falamos isso aqui em outras lives, você às vezes quer fazer uma coisa da qual você mesmo se envergonha. Ou seja, tem um impulso de fazer algo e tem uma instância psíquica que diz, não, isso não é legal. E aí você se envergonha, você se sente mal de desejar aquilo, de querer aquilo. Tem um conflito ali acontecendo. E o caráter é uma forma de organizar comportamentos ou sintomas que dialogam. Faz a mediação entre esses conflitos. Quer dizer, o caráter está ligado à forma... Oi? Firmo compromisso, né? Exato, o cara que ele firma um compromisso, ele tá ali inserido na forma como cada um de nós organiza a forma de viver com essas exigências dos desejos, as defesas, as interdições do mundo. E quando se faz isso, você então tem um caráter que organiza, que está diante de uma certa organização de mundo, de uma dada subjetivação. E o que acontece é, a criança, o Freud vai chamar de pequeno perverso polimorfo, ou seja, ele tem ali na infância, como ele não tem capacidade de procriar ainda, para Freud, a finalidade sexual é a procriação, então a criança ali, simplificando muito, todos os desejos dela têm a ver com uma perversão, porque perverte esse destino que a sexualidade na obra freudiana teria, que é a procriação da espécie. Como ela vai ter prazer, mas não vai conseguir ter essa finalidade, a sexualidade infantil é toda preenchida de prazeres que a gente chama de perversos. Então, assim, à medida que você vai se organizando na cultura e você vai aceitando interdições, e aqui eu não vou explicar como é que essas interdições se dão, porque tem a ver com o complexo de Édipo, à medida que você vai aceitando certas normas culturais, vai se inserindo na cultura, você vai abrindo mão, entre aspas, você vai calando, né, por causa do recalque, para quem conhece o recalque, vai deixando de dar voz a certos desejos. Por isso, e à medida que você vai fazendo isso, algumas saídas são comportamentos que não são muito funcionais, são sintomas que não são muito funcionais, que são típicos da neurose, porque quanto mais você vai tentando recalcar, negar esses desejos, mais próximo da neurose você fica, menos perverso você fica. Por isso que o Marcelo está dizendo que quanto mais neurótico, menos perverso, porque mais neurótico, aí eu vou usar um termo técnico, mais recalcados estão os desejos sexuais perversos da criança. Quanto menos neurótico, mais próximo você está desses desejos da sexualidade da criança, que é perversa, e que não é a perversão como subjetivação, mas dialoga intensamente com a perversão como subjetivação. Bom, falei mais do que eu queria, Marcelo. Pega aí de novo. Não, é importante falar, chamar a atenção disso. Até para a gente fazer aí, é importante frisar que essa perversão não é sobre a subjetivação, né? Sim. É sempre importante, porque como essas coisas andam bem misturadas ali em algum momento, né, após a travessia edípica, é legal chamar a atenção disso. Acho que foi importante. Mais um detalhe que eu lembrei que agora o Marcelo falou, assim, a relação entre perversão como subjetivação e essa perversão, que é o constituinte universal do psiquismo de todos nós, né, da sexualidade de todos nós, é que essa perversão vai guardar essa perversão como subjetivação, por motivos que aqui não dá para explicar, vai guardar muito dessas características da perversão infantil, que é não olhar o outro como um todo, não se interessar pelo outro, está muito mais investido no próprio narcisismo, com uma negociação frágil ou quase inexistente com os objetos do mundo, vai negociar só para burlar, né? Porque aí tem a perversão, vai negociar de algum jeito, mas sempre na tentativa de burlar as interdições, diferente do neurótico, que vai aceitar essas interdições, né? Só para mais um adendo que eu lembrei, Marcelo. Eu sei que você gosta do tema. Eu gosto. Esse tema é interessante.
Três ensaios sobre sexualidade é um dos meus textos do Freud preferido. Eles, o complexo de Édipo, Moisés, tem muita coisa que eu gosto, né? Faz muita coisa boa. Nem nada equivale ao capítulo 7. Eu gosto do capítulo 7. É o início de tudo, é a marcação de uma escolha pela metapsicologia, que, enfim. Bom, vou voltar. Então a gente já tentamos, de alguma maneira, organizar mais a neurose como negativo da perversão, né? Justamente aí frisando nas negociações, nas possibilidades de entender que as coisas não podem ser atendidas de uma maneira quase onipotente, que a gente tem que negociar, a gente tem. Mas aí surge um tema que, para algumas pessoas, é polêmico e confuso, que é a perversidade. Então, vamos lembrar, eu vou fazer uma recapitulação muito rápida, e uma simplificação que eu tenho feito. O neurótico, ele aceita que tem as coisas e negocia com ela, tem os limites e negocia. O perverso, ele sabe que existem, mas ele está ali querendo não negociar, né? Ele burla, ele não aceita. E o psicótico, ele tenta, de alguma maneira, ele alucina, a gente já falou de fora, enfim, ele alucina, tá, valeu. Ele alucina para quê? Para justamente assim, olha, é tão difícil lidar com essas interdições, essa frustração é tão insuportável que eu fujo dessa realidade. Então tem isso. Agora, vocês estão vendo, uma dessas subjetivações é a perversa. Só quando a gente fala de perversidade, isso pode estar em qualquer uma das três, tá, formas de subjetivação da realidade. Então, o que seria essa perversidade ordinária, comum, né? Que é uma forma interessante de colocar? A perversidade tem muito mais a ver com essa crueldade, com essa necessidade de alguma forma, ter como um destino econômico pulsional, né? Um destino razoavelmente corriqueiro, presente, no caráter da pessoa. Eu acho que a gente pode juntar, já que o Ricardo deu essa explicação, seria um traço de um caráter, né? Pensando aí no neurótico mas que se aplica para os outros também, aonde? O ser cruel com o outro, o ser meio duro, o levar um certo sofrimento a partir, isso pode se manifestar física, mas enfim, de uma certa violência, de um certo burlar de normas, tá? Né? De usar a lei, e aí a gente fala lei enquanto pacto social, né? A seu favor, para burlar, para levar algum tipo de sofrimento ao outro, é o que a gente chama de perversidade. Então, assim, o perverso, eu vou começar por aí, tá, Ricardo? O perverso, ele pode fazer uso da perversidade? Sim. Apesar de que, no perverso, isso não é tanto foco. O foco dele é ter o prazer, né? Ter a descarga, ter as suas necessidades da sexualidade infantil mais prontamente atendidas, sem interdições, né? Então, ele vai muitas vezes levar sofrimento ao outro, mas nem enxerga esse outro como inteiro, né? Enxerga como uma parte, algo que ele usa a seu favor, dos seus desejos, mas, eventualmente, isso pode acontecer, né? Principalmente quando tem aquela coisa do perverso de diminuir muito o outro para ir conseguir o que ele quer, e pode fazer isso através da perversidade, diminuindo o outro, esculachando o outro, fazendo com que o outro se sinta péssimo. Eu acho que aí vale a pena fazer mais um adendo. Posso falar mais, Ricardo? Por favor, fica à vontade. Tem uma coisa muito importante para a clínica, que entender isso, é assim, como que para o neurótico o reconhecimento do perverso é difícil. E aí, trazendo para um viés clínico, para quem atende, isso é muito importante ter essa compreensão, porque quando você receber, e aí, normalmente mulheres, né, que foram escarradas, eu gosto de usar esse termo quando o parceiro é perverso, foram descartadas, né, como objetos, como coisa,
e chegam ao consultório e vão naquele processo de elaboração, revisitando tudo que passaram e entendendo as esquisitices, como era esquisito, como aquilo, na verdade, não era um amor, tal. É muito importante, até para você ter um acolhimento para o sofrimento, em alguns casos até explicar, eu não me furto a isso, né? Didaticamente, por que para o neurótico é tão difícil reconhecer que existem pessoas perversas, que são capazes de perversidades extremas, né? Essa dificuldade vem justamente da base da subjetivação da realidade. Então, existe uma recusa, uma negação de entender que aquele meu parceiro ele tem ali uma subjetivação perversa e que todas aquelas perversidades, muitas vezes cotidianas, não são justificáveis por conta de alguma narrativa, algum discurso. Então, quando essa mulher chegar destruída no consultório, destruída em todos os aspectos, fragmentada enquanto identidade, enquanto sujeito, enquanto estima, enquanto tudo, dizer assim, olha, realmente é muito difícil, né? Tanto que a máxima é, diante de um perverso, entender o que está com o perverso, só tem um jeito, se afastar. Porque ele não negocia. Se você estiver perto, ele vai te levar a algum sofrimento. Então, não há possibilidade da perversão, nesse sentido, ficar mais organizada. As perversidades podem diminuir por acordos e tudo mais, mas aquela forma de uso do outro ainda vai estar presente. Por acordos onde o perverso se julgue ameaçado, que é o tipo de acordo que a subjetividade ele consegue fazer, pelo menos na visão psicanalítica, né? E você estava falando aí, Marcelo, da possibilidade de falar da neurose ser negativa da perversão de uma outra forma. Quando Freud constrói essa frase, com a qual a gente começou aqui a live, a neurose como negativa da perversão, ou vice-versa, né? No mesmo, mas original freudiano é isso, neurose como negativa da perversão, ele está fazendo um contexto dos 3 ensaios, ele está falando no contexto dessa comparação entre como se recalcam os desejos da sexualidade infantil. Ele está falando nesse viés. E aí isso existe no perverso, no psicótico e no neurótico. Como se recalca a perversão. Quanto se recalca esses desejos sexuais infantis que são perversos nesse sentido. Porque pervertem a finalidade da sexualidade, que seria a procriação da espécie. Tem um vídeo aqui no próprio Instagram onde eu explico isso um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de tempo. Mas o Freud aponta para isso, dá um tiro e acerta numa outra coisa. Porque quando Freud, mais tardiamente na obra dele, vai começar a entender o que ele vai chamar de afecções, né, que a gente chama de subjetivações hoje em dia, e ele vai chamar de afecções neurótica, perversa e psicótica, você revisita essa sentença, neurose como negativo da perversão, e ela, curiosamente, funciona quando você compara a subjetivação neurótica com a perversa, porque aí a gente poderia dizer que o neurótico é aquele que fantasia onde o perverso atua. E essa é uma fórmula difícil de entender, que eu acho que vai ajudar a gente depois a poder distinguir a perversidade melhor também. E aí eu vou gastar só um tempinho aqui, Marcelo, que é assim, olha, por que o neurótico é aquele que fantasia onde o perverso atua? Existe um livro bem famoso sobre perversão, que a gente sempre cita, né, Marcelo, que é um livro fininho e muito bom para explicar a perversão, do Flávio Ferraz, onde ele dá um exemplo muito bom sobre perversão, que ele vai narrar um caso, né, não sei se é real ou se é hipotético, se eu realmente não lembro, mas aonde ele tem supostamente um paciente que nos finais de semana ele vai, acho que até já citei esse caso aqui na live passada, né? Então, só recuperando esse caso, esse paciente vai nos finais de semana para o interior do estado de onde ele mora, da cidade onde ele mora, e vai procurar homens que na fantasia desse perverso são homens menores do que ele, menores no sentido de, me fugiu a palavra, menos potentes, obrigado, e que são heterossexuais. E ele cria fantasia também que os heterossexuais não conseguem ter prazer homossexual, o que é um equívoco também. Mas na fantasia dele ele constrói assim. E aí ele vai lá, seduz os caras, ou seja, ele consegue burlar uma coisa que seria impossível na fantasia. Os homens heterossexuais não conseguiriam extrair prazer sexual de uma relação homoafetiva. Ele
consegue seduzir um heterossexual e consegue fazer sexo oral nesse cara, e esse cara goza. E aí ele goza junto, porque na fantasia dele ele conseguiu superar uma coisa que era impossível. Ele burlou uma lei, né, num sentido mais simbólico da coisa. Veja só, um neurótico, nesse sentido, ele nega bem menos a realidade. Não que o neurótico não negue a realidade em algum sentido, mas as fantasias do neurótico tendem a se ajustar um pouco melhor à realidade do que isso que esse cara está fazendo, né? O neurótico ele vai fantasiar muitas coisas, só que o perverso ele vai atuar naquela fantasia, ele vai achar as condições para tentar atualizar essa, na verdade, grande fantasia de que ele pode burlar qualquer coisa e vencer qualquer desafio e não ter interdições, não reconhecer que as interdições se aplicam a ele. O perverso tem uma coisa muito interessante, porque o perverso ele reconhece a interdição, ele só acha que ele é o único sujeito do mundo onde essas interdições não se aplicam, né? Ele vai tentar negociar com o mundo desse jeito muito complicado. Então o perverso vai se permitir coisas que os neuróticos não vão se permitir, vão no máximo fantasiar. Então o neurótico também é o negativo da perversão, porque quanto mais desse lado das fantasias e menos dessas atuações da própria perversidade, mais neurótico você é. Quanto mais próximo das atuações que tem a ver com essa perversidade, né, de aplicação de sofrimento ao outro, de burlar as regras, neste sentido de perversidade, que o Marcelo daqui a pouco ainda vai esclarecer isso um pouco melhor, que tem uma dimensão a mais para não ficar confusa com a perversão, nisso daí, mais próximo da perversão você está. Então, até na subjetivação, nas formas de subjetivação dos sujeitos, dos seres humanos, a neurose continua sendo o negativo da perversão. Isso daí que você falou explica muito porque que o neurótico, muitas vezes, tem uma admiração, né, pelo perverso. Vai até, né, quase que seguir o perverso, né? Não é raro nessas seitas, né, seitas com situações bizarras, extremas, você vê essa admiração, esse ser humano que eu tenho dificuldade de reconhecer como perverso, mas que eu reconheço como sendo diferente de mim. Mas diferente num sentido mais amplo, né? Não só eu e o outro, mas no sentido de um modo de subjetivação, um modo de lidar com a realidade completamente diferente. Aí vale, né, indicar, já que a gente está falando dos livros, depois, de repente, a gente põe o da Roudinesco, que é a parte obscura de nós mesmos, que vai fazer uma história aí sobre a perversão na sociedade. Eu quero voltar, e hoje a gente não pode deixar de falar de alguns exemplos difíceis, polêmicos, né? Deixa eu só pegar um gancho muito rápido. Nisso que o Marcelo estava falando, uma outra distinção muito importante entre neuróticos e perversos, se um neurótico, de repente, que vive numa cultura que não aceita muito as questões da expressão afetiva homossexual, ele, se tiver uma relação sexual, ele vai escondê-la pelo temor do que pode lhe acontecer, se aquela cultura tiver sanções muito severas sobre essa forma de estar no mundo. Pode ser, mas ele também se esconde por uma coisa de vergonha. Se ele acha que aquilo não é certo, se ele acha que a sociedade não vai aceitar, eu estou usando homossexualidade, não que o homossexualismo seja algo do corpus tem que se vergonha, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é uma chave, por exemplo, imagine o século XIX, né, o início do século XX, onde os homossexuais eram profundamente perseguidos. Então o neurótico ele vai ter o temor sobre a sua sobrevivência, sobre a sua integridade física, mas se esse neurótico faz algo que vai contra certas normas sociais internalizadas, ele se envergonha. O perverso, em geral, a vergonha não é um sentimento que bate tanto. O que bate mais são as questões de manutenção da sua própria integridade. Ele não quer se dar mal, né? E por quê? Como já diria o Freud, os motores do recalque, né, isso que segura ali, num certo sentido, os desejos da sexualidade infantil, os desejos dessa perversão como constituinte universal da humanidade, são o nojo, a culpa e a vergonha. Então os neuróticos, né, nas suas fantasias, naquela constituição de mundo que ele tem, a vergonha é uma coisa que aparece muito mais, né, do que no perverso. É claro que isso não... Eu estou falando de formas gerais, né, são generalidades que, caso a caso, você tem que ir avaliando também. Só uma coisa, enfim, eu acho que é importante por questões éticas, políticas nossas,
quando o Ricardo fala homossexualismo e não homossexualidade, é que ele está se referindo ao século XIX, início do século XX, onde realmente era o entendimento, né, como algo assim doentio, como algo daí falar homossexualismo, como ele utilizou ao invés de homossexualidade, só para trazer esse recorte que, né, é sempre importante. Vamos falar da perversidade do exemplo, Por dos favor. exemplos clássicos, né? Então, assim, se imagina o seguinte, aí tem uma coisa interessante. O neurótico ele está o tempo todo negociando para ter descargas, né? Negociando os seus desejos e defesas. Ele está o tempo todo nisso. Imagina, então, por que, dentre tantas escolhas possíveis, né, alguém, ao longo da sua constituição, levar sofrimento, ser cruel com o outro, pode assumir um protagonismo, quer dizer, ter um papel tão importante na organização psíquica da pessoa, né, na economia libidinal, a ponto de, caramba, levar sofrimento ao outro, ser cruel, algo que pode ter até consequências, né, não só de relacionamentos, mas até criminais, até na esfera social. Por que, em geral, alguém pode ter esse apelo tão forte? E aí a gente tem os exemplos clássicos que a gente usa em aula, né, que são bastante explicativos disso. A gente vai começar com o nosso de ser professor, né, onde a gente identifica também no consultório, na literatura, de pessoas que sofriam muito bullying na escola, que a vida escolar foi, assim, acompanhada de muito sofrimento, tem ali a fantasia, e depois isso se torna consciente, né? Quando a gente fala fantasia, para a psicanálise, a gente está falando no nível inconsciente. Então, tem ali, vai desenvolvendo ao longo desses anos de bullying, de sofrimento, uma fantasia que, em algum momento, fica organizada e clara na consciência, de que, se for professor, ele poderia, entre aspas, aplicar, né, sofrimento àqueles valentões, àqueles que vão bullying. Então, você vai ter, olha só, a busca de ser professor como uma reparação, como algo construído ao longo de muito tempo, que vai se consolidar, vamos dizer, na vida adulta, aonde fazer bullying com os alunos, levar sofrimento, é uma forma, né? Fazer uso da autoridade, isso é importante nas formas que a gente vê, fazer uso da autoridade como forma de compensar aí, e de descarga e de obter algum gozo, né? Algum prazer, vamos dizer assim, nessa subversão. Então, você vai ver isso, por exemplo, é o exemplo do professor, o exemplo da pessoa que tem uma experiência muito desagradável com pessoas de forças de segurança, né, ou de ter sofrido humilhações, e aí pensa no futuro, está nessa posição de opressor, né, ou de ser um policial, ou de ser até mesmo um agente da justiça, né? Também se fala na aplicação da lei como um todo de uma maneira exagerada, onde há também, junto nessa aplicação, não só a questão de uma manutenção ali da norma, do pacto social, mas também de uma crueldade, de uma perversidade. Então, esses são os exemplos mais comuns que a gente dava aula aí durante tantos anos e falava deles. Só que agora, eu acho que não dá para a gente fugir, aparece tanto no consultório, tanto, e nas conversas, nas nossas vidas pessoais, que a gente achou interessante trazer para cá, com todos os cuidados, né? Que é a de mulheres em situação de poder. Né? Então, como é que é isso? Assim? E tem umas narrativas interessantes. A gente sabe que a nossa sociedade, principalmente no meio de trabalho, ela é extremamente machista, é extremamente desfavorável para as mulheres. Né? Há uma tentativa de se modificar isso em alguns meios, não em todos, mas que ainda assim, a mulher, para ela crescer e chegar numa posição de destaque, ela engoliu muito sapo, sofreu assédio, sofreu humilhações, né? Teve que, na palavra de algumas, se mostrar o dobro de competência, mesmo ganhando menos.
né? E aí, quando essa mulher atinge essa situação de poder, é muito comum que ela seja extremamente dura com outras mulheres. E isso é uma queixa assim, muito comum entre as pacientes, né, do sexo feminino, que falam da dificuldade, muitas vezes, de terem chefes mulheres. Claro que não é uma generalização. E o que é curioso é que muitas vezes, olha que interessante, como é que na perversidade, como é que no neurótico tem toda essa trama de negociações. Uma vez, conversando com uma amiga que se reconhecia como uma chefe muito dura, e ela contava coisas assim assustadoras do nível da perversidade contra as mulheres, eu perguntei, pô, mas isso não é muito duro? A pessoa não fica, né? Pô, não é legal uma funcionária tua, alguém que está abaixo de você, está chorando e quase pedindo demissão. E a justificativa dela, e aí é que tá, o neurótico cria narrativas, era que, olha que interessante, ela estava cuidando fazendo isso. Porque, na verdade, ela tinha que exercer essa crueldade, essa perversidade, eu não chamava assim, né, ser mais dura, porque a vida da mulher é mais difícil. Então, a mulher não pode dar o mesmo mole que alguns homens dão. Não pode ser relapsa. Então, ela acabava exigindo muito mais dali, das pessoas abaixo, né, do sexo feminino, das mulheres, do que dos homens. Com uma justificativa de um cuidado e de um preparo para a dureza da realidade com relação a crescer, o que é crescer sendo mulher. Quer dizer, então, assim, se não há muito estudo, se não há muita compreensão, se não há a nossa tendência, isso é importante, a reproduzir, né, essas opressões, essas perversidades que foram constituídas ao longo de muitos anos, é enorme. Sim, e isso que o Marcelo está falando tem inclusive uma justificativa freudiana para isso. Tem um texto brilhante do Freud chamado Além do Princípio do Prazer, que é um texto onde ele está ali criando a segunda teoria opcional, vai tratar sobre a compulsão e repetição, mas esse é tema para outros momentos aqui do Penso Logo Falo. Mas tem uma coisa que eu acho que é razoavelmente simples de vocês entenderem, mesmo que não é psicanalista. O Freud vai pegar um exemplo muito claro de entender, e aí eu vou retomar o que o Marcelo estava falando, que é, daqui a pouco, que é uma criança vai ao médico e sofre coisas ali, né? Sofre não que o médico queira infligir sofrimento a ela, mas porque a criança está ali, né, com coisas que assustam, vai tomar uma injeção que dói, ela está com medo, ela não sabe o que vai acontecer, então ela está muito assustada e está sofrendo. E não seria incomum, né, encontrar crianças que vão depois brincar de médico também. E aí o Freud vai dizer o seguinte, olha, essa criança que sofreu essas coisas ali passivamente, numa fantasia inconsciente, porque o inconsciente não reconhece opostos, mas o pré-consciente e consciente sim, nós reconhecemos, nós nessa parte consciente, vai tentar reproduzir aquela experiência que ela viveu de forma passiva numa forma ativa. Olha só, a criança vai exercer uma perversidade. Na brincadeira dela existe um desejo inconsciente de causar sofrimento ao outro, porque uma vez que é ela que agora causa o sofrimento, é ela que controla esse sofrimento. Então Freud, nessa chave da perversidade, e por isso está presente em todas as constituições, a perversidade é uma forma, às vezes, uma vez que a gente viveu o sofrimento na forma passiva, exercê-lo na forma ativa numa fantasia de controle. E isso sim, isso que o Freud falava, não sei quantos pais já puderam ver isso, mas eu, quando levava meus filhos, né, o Mateus que está com 4 anos agora, e a Maria Luísa que levo, né, o Rideu é que eu levava que está com 32, mas o Mateus e a Maria Luísa eu ainda levo com a Thaís aos hospitais aí quando estão doentes. É curioso que uma vez, olha só, eu sabia disso, Freud, mas né, na prática da coisa, você está preocupado com o teu filho, você não lembrar de nada disso. Até que uma médica pegou o tubarão do meu filho, que ele andava com ele para tudo que é lado, um tubarão de pelúcia, e meu filho, ele odiava que botasse coisa no ouvido dele, ele odiava que fizessem os exames, as anamnésias médicas. E aí um dia uma médica do hospital lá que a gente frequenta chegou e falou assim, deixa eu ver esse tubarão aqui. E aí pegou a luz, botou no ouvido do tubarão, botou o estetoscópio no tubarão, fez um monte de coisa por uns 5 minutos, pediu pro Mateus fazer e, cara, curiosamente, ainda que não seja curiosamente, ele fez todos os exames de forma tranquila.
E é curioso que aí, depois disso, ele passou a fazer isso com todos os bonecos dele, queria brincar disso com os amiguinhos, né? Então, assim, eu pude ver em loco, assim, familiar, né? Porque eu não trato crianças, né? Eu sou um psicanalista que não trata crianças, mas pude ver, por exemplo, com o Matheus isso acontecer e já vi acontecer com a Maria Luísa também, né? Essa forma da fantasia de controle na formativa de um sofrimento que se viveu de forma passiva. Quem quiser saber mais sobre isso pode ler Além do Princípio do Prazer do Freud, um texto de 1920, ou na nossa plataforma, que tem lá a segunda teoria opcional também, né, professor? Os 3 ensaios não precisa de conhecimento, você chama atenção que precisa de conhecimento Não, prévio. o Além também, Aí por o isso que eu não texto, um dos textos mais controversos, mais polêmicos, é o do Além do Princípio de Prazer, não tem que ler nada antes. Não, claro que você está dizendo onde está, não estou recomendando leiam agora, mas Entendi. é onde ele fala sobre isso. Então você está certo, está certo. Caramba! Você falando isso, eu me lembrei que no nosso Instagram aqui tem um vídeo que eu gravei na ONU, em Nova York, que chamava um pouco a atenção disso, mas em nível social, né? Uhum. Que era a correspondência de Einstein com Freud, onde o Einstein perguntava para Freud, caro professor Freud, existe alguma maneira da humanidade se livrar dos horrores da guerra? E aí Freud vinha nessa explicação, muito já nessa pegada que o Ricardo falou, de pulsão de vida, pulsão de morte, né? Chamando a atenção justamente isso, que essa destrutividade, essa agressividade é uma possibilidade que está em todos nós. E que a humanidade só iria. Freud é absolutamente pessimista quanto a essa possibilidade, né, do fim da guerra, justamente por esse constitutivo humano, que é a Thanatos, a pulsão de morte, mas, enfim, que cabe aqui falar de uma maneira que é isso. Quer dizer, se você não investe na cultura, na educação, né? E aí no aprendizado sobre as relações humanas, não investe na própria humanidade, é muito comum, porque todos nós, né, tivemos sofrimentos e frustrações ao longo da vida. A nossa vida é aprender a negociar com as frustrações, né? Seja lá nas fases dos estágios do desenvolvimento libidinal, a gente vai acumulando ali frustrações, seja ali na fase oral, de você não ter o alimento a hora que você quer, de pronto, né? Seja ali no controle dos esfíncteres, da fase sádico-anal, que você não pode mais defecar e urinar a hora que quer. Então, você está o tempo todo lidando com, como é que eu vou dizer, com negociações, adiando prazeres, adiando satisfações, né? Então, e junto com essas frustrações, vem muita raiva, vem muita destrutividade também. Então, está em todos nós. Se você não investe em outras formas, né, de entendimento, de representações, você tem um problema, porque se isso está em todos nós, isso é visto, isso é aceito, isso é banalizado de alguma maneira, né, sem limites, você cria aí uma sociedade onde a perversidade ela está em uso, ela é algo corriqueiro. A gente vê em relações de trabalho como é sério essa questão do assédio, daquele que detém o poder e daquele que está abaixo, né, que precisa daquele emprego, que vai precisar, muitas vezes, concordar com coisas que não concorda tanto. Enfim, negociações, engolir sapo, isso que é a vida de um adulto no trabalho, com o chefe, com colegas. Por que é tão sério ter esse cuidado com assédio, ter né, esse cuidado com as relações? Porque a perversidade é uma possibilidade que está em todos nós. Agora, o quanto isso vai ser cronificado no caráter, na estrutura da pessoa, vai depender da história da pessoa, claro, de uma série de fatores, né? Mas também dessa disponibilidades, assim, é só quando Eros, que é a pulsão de vida, vence Thanatos, que a sociedade se organiza de uma maneira mais funcional, né? Então, espero que esteja ficando claro o que é essa perversidade, quer dizer, não necessariamente alguém que tem uma explosão de raiva repentina, né, ou está num dia onde aconteceu algo e isso se manifesta, né? A gente sabe que
a gente pode ter emoções encobridoras, né, de outras, que os afetos não sofrem ação do recalque. Tudo mais da base da teoria psicanalítica, mas não é porque eu tive uma explosão de raiva de repente com uma pessoa, e aí não entrando no mérito se foi justificável ou não foi, que necessariamente a perversidade é algo, né, organizado e constituinte da minha estrutura de caráter. Não é sobre isso. Agora, quando isso se cronifica, nós temos um problema, né? Então, assim, o neurótico, a perversidade, eu gosto sempre de botar isso, sublinhar, é uma possibilidade para todos nós, porque por conta das frustrações ao longo do nosso desenvolvimento e de outras coisas aí anteriores, né? Está em nós, né? No perverso também, na subjetivação perversa, a perversidade pode ou não, apesar de normalmente não ser esse o foco, tá? Não ter esse necessariamente assim, cara, é o que eu quero, se vou ter que passar por cima do outro, da lei, da sociedade, da norma, tô nem aí. É muito, né, nesse sentido. E na psicose também você vai ter aí, familiares sabem disso, né, como que num surto psicótico, como que muitas vezes naquela bagunça, naqueles afetos, naquela perda de objetos, né? Acho que, de repente, vale explicar um pouquinho isso, não quero falar um pouquinho disso, não, Ricardo, na psicose, por que é essa perversão, né, que eu já estou falando muito aqui. Não, pode terminar o raciocínio. Então, o raciocínio é o seguinte, no meio de uma crise, por que também você vai ter essa alucinação tão similar ao que acontece nos sonhos, no psicótico, né? Ele tem um investimento massivo de libido nele mesmo, que se volta, que sai dos objetos do mundo. Então, essa recusa à realidade, que a gente fala em termos metapsíquicos, assim, tem uma base econômica que é esse desinvestimento de objetos externos e esse investimento massivo dessa libido excedente, né, desse desinvestimento, daí a produção, né, de alucinações para dar conta, né, dessa enorme quantidade aí de libido não ligada, vamos dizer assim, não ligada a representações mais ou menos estáveis. Então, no momento de um surto, muitas vezes, por que o psicótico ele pode ser agressivo? Ele não está enxergando o outro, né? Ele está fora, ele está numa recusa. Estou falando pegando um exemplo extremo, né, de uma crise ali alucinatória braba, né? E aí, nessa situação, ou até menos, até pensando aqui em casos de consultório, etc., até mesmo na paranoia, né? Vou dar um exemplo caricato daquele que acha assim, o motorista do Uber é um agente que está me espionando, aquela mulher que passou na rua já pela segunda vez, naquela bolsa tem uma câmera, tal. Isso, apesar de ser não está totalmente fora da realidade, porque sabe que ali é um motorista de Uber, sabe que ali é uma mulher caminhando na rua, então, por mais que a paranoia já seja um sinal de algum pezinho na realidade, né, de uma negociação ali, de um reconhecimento, melhor dizendo, da realidade, nesse momento onde acha que o outro pode fazer mal, está investigando, tal, é aí que é perigoso, muitas vezes, nesses surtos de paranoia, de ter uma agressividade, uma perversidade, uma explosão com relação ao outro. Então, dependendo de como a paranoia se organiza, né, na psicose, ela pode ser a resposta à paranoia pode ser uma descarga extremamente violenta, inclusive, tá? Colocando não só a si mesmo, mas os outros a risco real de vida e tudo mais. Então, assim, estou dando exemplos, mas em todas as formas de subjetivação você vai ter a perversidade como organização. Me ocorreu agora isso, que na paranoia é muito cronificado, muitas vezes, a perversidade, né? Justamente assim, cara, se tem alguém ali que pode me sequestrar, pode me fazer mal, pode atentar contra a minha vida, eu tenho, no meu delírio ali, todo o direito de me defender, porque é a minha vida que está em jogo. Ele pode me sequestrar a qualquer momento, enfim. Uma característica interessante aí nisso que o Marcelo está falando, para tentar, porque isso não é um conceito trivial de entender, porque, né, como o Marcelo já conversou até na hora que a gente estava preparando essa live para vocês,
Às vezes a perversidade pode se confundir com o sadismo, com a própria perversão. Tem a agressividade natural que os seres humanos têm em si, né? E a agressividade não é a mesma coisa que violência, né? A agressividade ela pode ser violenta, mas não necessariamente é. Você, para abrir um negócio, você tem que ter uma certa agressividade. Você, para fazer uma faculdade, passar no vestibular, estudar, alguma agressividade é exigida na consecução ali dos seus afazeres, né? Se você não tem uma certa agressividade, você vai ficar ali sem ter os resultados mínimos que você pode esperar da vida. Então, existe agressividade e existe uma agressividade levada a um limite mais severo, que é a violência. São coisas distintas. Então, quando a gente está falando de perversidade, né, tentando pegar aqui algumas características dessa perversidade para tentar distingui-la de outras formas do exercício da agressividade humana, para tentar distinguir e falar da importância dela, quais são as características em geral que eu e o Marcelo fomos aqui apontando, o Marcelo vai complementando, por favor, que seria, primeiro, uma das chaves da agressividade, da perversidade, essa resposta ativa a um sofrimento passivo, onde você usa a sua agressividade numa tentativa de controlar um pouco melhor o mundo, mas com um detalhe importante no neurótico, por exemplo, respeitando as leis e usando as leis ao seu favor. Então, eu vou virar um professor, eu vou virar um policial, um juiz, um médico, algo que possa, de alguma forma, exercer ali um certo domínio sobre o outro, mas nessa chave de uma reatividade a um sofrimento que se viveu, né? Essa é uma das chaves onde a perversidade aparece. A outra chave... Mas da neurose, né? Legal afirmar. Na neurose, exato, na neurose. Essa troca de posição, né? Com o passivo e agora ativo, isso é muito. Tem muita negociação aí, né? Exato, isso é muito da neurose, né? Exato. Aí outra característica, essa perversidade, porque em cada ficção ela aparece de um jeito diferente, né? Então, pegando as características disso, quando você pega essa perversidade, você tem que olhar primeiro de que subjetivação você está falando, isso que o Marcelo falou é importante, né? De que subjetivação você está falando, ele já fez as distinções entre as três, de que subjetivação e qual é a relação que essa agressividade que aparece no mundo, qual é a dinâmica que essa agressividade tem quando aparece no mundo. É para compensar alguma coisa ou me proteger, no caso da neurose, ou é uma coisa que aparece já como uma forma de realmente um prazer, um gozo, no caso da perversão, que eu vou infligir dor ao outro, porque o outro, para mim, não é nada, então se ele sofre, realmente não me importa, né? Ou se é uma crise, como no caso da paranoia, aí você tem que ir entendendo essas organizações. Eu, particularmente, acho a perversidade um dos temas mais difíceis de você conseguir diferenciar claramente quando você se torna um psicanalista, porque ela tem várias semelhanças com várias outras coisas dos construtos psicanalíticos, como o sadismo, a própria perversão e por aí vai. Isso que o Ricardo falou é muito interessante, que é na clínica, o que acontece? A gente sempre chama atenção, apesar da gente ter, enfim, né, temos feito faculdade, pós-graduação, seguido essa pós-graduações, seguido esse caminho, a gente entende também que a enorme importância do saber de ofício que há na psicanálise. Então, muitas das coisas, conforme... É muito até curioso ler Freud, ler autores mais assim preocupados com a técnica, como Ferenc e Reich, conforme você vai atendendo, porque você vai se recheando, né? Vai tendo um repertório de exemplos de consultório que te ajudam a internalizar melhor, né? A introjetar aquele conteúdo que você está lendo ali. Então, assim, algumas coisas, ao falar, parecem muito próximas. Por exemplo, no caso do perverso, essa perversidade que ele tem. Mas aí, quando você entende, por exemplo, que o perverso, exemplos de consultório, né, diminuía aquela, esculhambava e diminuía aquela mulher quase o tempo todo, né, e que a função que tinha ali, né, além do próprio medo de ser destruído, enfim, né, tem a questão de tornar o outro quase inofensivo. As narrativas do perverso são muito curiosas. Você vê que o fim não está ali. Tem um propósito aquilo tem uma instrumentalização. É que, na verdade, para outras situações, e aí normalmente relacionadas a questões sexuais, tá? Né?
ele precisa que aquela mulher perca completamente as referências pessoais. Então ela é esculachada, ela ouve que faz tudo errado, que não sabe, que ela não pensa direito, que é burra, que é... Mas tem uma outra... Essa é com propósito de uma instrumentalização do outro para depois não receber limites quando ele quiser botar seus desejos na prática. É completamente diferente da organização de quando um neurótico, vamos dizer, pegando esse exemplo, um homem faz isso com a esposa, por isso mesmo, quer dizer, justamente para descarregar. Né? Também não é raro o exemplo, são exemplos, recortes didáticos, sempre importante lembrar, aquela criação onde a mãe era muito rígida, e aí cai na chave que o Ricardo falou, né? Um pai mais submisso, uma mãe muito rígida, e que depois vai promover, né, em determinado, pode se tornar completamente passivo, enfim, essas coisas são nuances do desenvolvimento e da subjetividade de cada um, mas de também estar sempre numa busca de uma vingança contra as mulheres. Né? E aí você vai ver a perversidade como um fim nela mesma, diferente da outra que você está vendo ali no perverso. Você vai estar vendo muitas vezes na neurose, o fim está ali, a descarga se organiza ali. Eu acho que isso é uma forma também interessante de fazer a diferença, porque quando se apresenta no consultório, você vê nitidamente, claro, né? Aí, de novo, saber de ofício não tem a ver com só quem leu mais, quem estudou mais, tem a ver com horas de voo, né? O que a gente sempre conversa, muita supervisão, muito sofrimento, muita análise pessoal, né? Porque aí você vê, caramba, é completamente diferente a dinâmica intrapsíquica por trás daquele mesmo ato de diminuir, esculhambar a esposa, enfim. Sim, e o Marcelo está falando uma coisa interessante, que, por exemplo, uma outra diferença entre a perversidade neurótica e a perversidade no perverso, né? Porque não é à toa que a gente começou com neurose negativa da perversão. Essas subjetivações têm um diálogo mais intrincado do que quando se fala da psicose, que está mais fora dessa confusão, né? Justamente porque recusa a realidade como um todo. Mas nessa distinção que a gente vem fazendo, e aí talvez é uma coisa que teria que ser no tempo, você não vai ter oportunidade de ver isso com todos os perversos neuróticos, porque vai depender do tempo que você convive com eles. Mas, por exemplo, pegando de novo o exemplo dos professores que estão exercendo sua perversidade, certas piadas na década de 90 eram muito comuns, que os professores faziam, muitos professores, algumas que eu sempre achei, nossa, essa é demais, mas tinha, Marcelo lembra bem disso, né? E piadas que esses mesmos professores da década de 90, que hoje eles estudam magistério, não fazem mais. Eles reorganizam a perversidade deles, né, ou as necessidades deles de fazer alguma coisa, de exercer um certo controle, eles modificam essa forma de atuar. Os perversos têm muito mais dificuldade. Muito bem. Eles tendem a continuar na mesma chave, mesmo que a cultura se reorganize, mesmo que o espaço se reorganize, eles não têm essa plasticidade que o neurótico tem. Porque o neurótico é o sujeito que negocia por excelência. Se a gente pudesse dar uma palavra para o neurótico, né? Somos negociadores. Sendo otimista que são neurótico, né? Eles são negociadores por excelência. O que foi, Marcelo? Eu estou até repetitivo que eu falo. Às vezes eu quase uso negociador como sinônimo de neurótico. Né? Justamente por conta. Esse exemplo aí é muito bom. Você vê, era comum dar apelido a alunos, que é uma forma de bullying, mas era comum, então você podia exercer isso, né? E você vê que o perverso, muitas vezes, até hoje, tem comportamentos inadequados, e ele não vê, pô, mas o cara tem um cabeção mesmo. Qual é o problema? Você vai ver explicações assim. Quantas vezes já não vimos isso? Quantas, né? Ele é cabeçudo mesmo, ele tem maior cabeção, não falei nada demais. Não falei nada demais. Nada demais. Na frente da turma, falou, cabeção, pô, pode ser até um elogio, porque ele é inteligente. Falei, mas você não usou porque o cara é inteligente. Você usou, pô, parece um balão da lei seca. Eu nem disse que era um balão da lei seca. Eu fui até brando. Você vê o perverso dizendo assim, olha como eu fui legal. Aí você vê, né? Como não amadurece, como que na necessidade de negociação, você vai amadurecendo e criando recursos, plasticidade mesmo para, né, conseguir fazer isso. Sim. É isso.
Bom, acho que com uma live de 1 hora a gente falou tudo que dava para falar, né, professor? Acho que dava para falar sobre esse tema, ainda mais se for entrar em casos clínicos, né, em coisas assim dentro da experiência, né, de pegar, eu dei esse exemplo da, da mulher, mas de como os discursos, né, de uma análise de discurso, como que na perversidade a análise do discurso do neurótico vai ser completamente diferente se você vai analisar o discurso do perverso, como uma é muito mais elaborada, intrincada, no caso do neurótico, e aí, como você fala, às vezes é até difícil de identificar, né? Porque ele está negociando com a sociedade, então naquela de não se dar mal, de não, né? De atender ali as exigências egóicas, enfim. Ele está ali o tempo todo, né? Muitas vezes dando uma maquiada, dando uma, né? E muitas vezes, e isso é interessante, o perverso, apesar dessa estrutura difícil de conviver, pelo menos no consultório fica muito mais evidente, né? Porque é um discurso muito mais bruto, muito mais cru, muito mais sem possibilidades, sem plasticidade, sem, né, uma escassez de representações até para justificar as suas ações, enquanto o neurótico. É. Até no exemplo que o Marcelo deu, do marido que explode com a esposa, e está falando homem e mulher porque tem essa questão da nossa cultura, essa questão social, essa questão de que um homem sozinho com uma mulher, em geral, vai oferecer muito mais perigo para a mulher do que a mulher para o homem, em geral, né? Por favor, existem, obviamente, situações e situações, até porque a mulher pode estar armada, mas fisicamente falando, em geral, o homem oferece mais perigo se tiver essa disponibilidade de fazer mal realmente ao outro. Então, assim, nessas explosões que o Marcelo fala de um homem com uma mulher, por exemplo, como exemplo, né? A distinção que ele está querendo fazer, e eu acho que isso, não sei se ficou, eu acho que ficou claro, mas só para refazer esse percurso, é que quando é um neurótico, pode fazer isso, mas, cara, normalmente o neurótico daqui a pouco, puta, não precisava, exagerei, vai lá e pede desculpa, reorganiza a relação, assume o equívoco, né? E o perverso não vai fazer isso. Ele falou, mas porra, mas me encheu o saco mesmo. Mas, cara, o que ela queria que eu fizesse? Que eu abraçasse ela? Né? Então, tem essa organização que é muito diferente. Quando você Quando tem você olhar vê no tempo para isso. consultório, os discursos, né, são muito, muito, muito. Não que o neurótico também não possa repetir e não ter Sim, culpa. É isso que o Ricardo está falando, pode, mas é diferente, tem negociação, não sim. vai fazer às vezes na frente de todo mundo, o perverso às vezes não está nem aí, se é numa festa com outras pessoas, você vê justamente a crueza, a falta de plasticidade, né? Então, com os Sim. anos atendendo, isso que a gente tenta trazer aqui como recortes didáticos, exemplos, vão ficando muito claro, né? A distinção vai ficando de maneira interessante, muito clara, né? Sim. O neurótico, né, discute, né, as coisas. O perverso reclama. É aquela reclamação insuportável, profundamente agressiva e como se ele tivesse toda a razão do mundo. Toda a razão do mundo. Acho que tá bom para uma live de 1 hora. Também acho. É isso aí. A gente pode pensar numa próxima live, eu que eu gosto de dar esses temas, não sei o que você acha, da gente discutir só sobre clínica, práticas clínicas dessas coisas. Acho que é interessante para todo mundo, não sei, a gente precisa. Acho Ou, que ou, de repente, abrir uma caixinha, né, no Instagram perguntando se as pessoas acham interessante a gente falar de dinâmica, assim, de manejo da eu ia propor de perversidade. fazer uma coisa assim, na próxima live a gente falar de psicose, porque a gente foi a única forma que a gente não Boa, boa. dedicou uma live, e aí nesse período deixar os 30 dias uma caixinha que aparece semanalmente para as pessoas irem colocando esse interesse ou não sobre a prática clínica dessas Da afecções. perversidade, né? Perversidade, manejo clínico, né? Sim, Como é que isso aparece? pode colocar uma caixinha lá para daqui a 30 dias fazer e a próxima ser de psicose para fechar essa trilha aí de subjetivações. Justo, Né? uma boa ideia. Então tá bom. Tá Gente, bom. obrigado pela audiência. Até a próxima Obrigado aí. pela presença, boa noite, até a próxima, daqui a 15 dias. Ou
Para quem é nosso assinante, até semana que vem, Vem na né? live de Na dúvidas. live de dúvidas. A semana passada, semana passada, na outra foi uma live sobre manejo, né, para o grupo fechado. Na próxima semana é live de dúvidas de metapsicologia. É só para deixar claro que para o grupo fechado nós temos lives tanto de dúvidas da teoria freudiana, quanto de manejo. Como na nossa plataforma a gente também tem uma trilha de conhecimento falando de clínica e de manejos clínicos, de como aparece fazer essa ponte, né, de teoria e clínica que a gente tenta fazer o tempo todo. A ponte clínica tem um título formidável, sensacional, chamado Sem Clivagem na Clínica, um título que eu acho espetacular. Foi ele que teve a ideia e realmente é muito bom, então eu tenho sempre que ouvir isso, né? E tem que concordar todas as vezes, porque eu realmente acho muito bom. Então, mas, enfim, parabéns, cara. Obrigado, Brilhante título. obrigado. Então é isso. Então agora chega. Depois dessa eu encerro, tá bom por hoje. Grande abraço, gente. Um grande Valeu, abraço, Marcelo. tchau, tchau.